Depois que a mulher tem o bebê, são N os fatores, as possibilidades em que ela desiste da carreira. Em alguns momentos, seja porque ela quer ficar muito mais com a criança, seja porque ela não quer deixar que essa criança seja cuidada nesse primeiro ano ou nos primeiros 2 anos por outra pessoa. Então ela precisa estar diante daquele dilema, né? O que fazer nesse momento é pensar quais são as possibilidades que ela tem, com quem essa criança vai ficar. Então essa criança vai ficar numa escolinha enquanto ela trabalha, essa criança vai ficar com uma babá, essa criança vai ficar com os avós. Então ela precisa tentar estruturar a sua rotina, o seu dia a dia, para ver todos eles têm prós e contras. Então, mas para ela, o que é melhor? O que tem mais pontos favoráveis do que pontos desfavoráveis? Então, o que é melhor para ela? A escolinha é perto da casa dela, ela tem mais segurança de deixar na escola, ela gostou do ambiente dessa escola? Opa, vamos optar pela escola. Não, as escolas são muito longe, a minha mãe ou a minha sogra moram bem perto da minha casa, então vamos deixar com a minha sogra ou com a minha mãe. Ou contratar uma babá, se ela tem alguém de referência, ou ela tem alguém para poder estar indicando. Todas as situações, ela vai ficar realmente balançada no momento de retornar. Mas aí ela tem que pensar o que ela quer para ela, né, em relação à sua carreira profissional. Existem muitas mulheres que eu conheço em relação à consultoria que acabam repensando esse modelo profissional que ela vem seguindo. Vem até pensando na questão, né, de abrir o próprio negócio, mudar de carreira, mudar a forma como vem trabalhando a carreira, então mudar de repente para uma carreira que tem uma jornada de trabalho um pouco mais leve. É um momento realmente de repensar. O sono do bebê, ele pode sim dificultar esse retorno ao trabalho, pela questão do cansaço. Então, nós estamos habituados a dormir aí de 6 a 8 horas por noite. A partir do momento que não temos mais essas 6 horas de sono, passamos a ter esse sono fragmentado, ficamos muito irritados, muito cansados, né? Então, e isso faz com que ela se esgote com qualquer situação. Então, o mínimo problema se torna um problema gigante. Então, primeiro, se ela conseguisse estruturar em relação à rotina de sono dessa criança, para depois ela pensar de que forma que essa criança vai ficar, né? Com os avós, com uma babá ou numa escola. Porque, seja onde for, se essa criança não tem uma boa qualidade de sono, ela vai ter dificuldades em qualquer um desses locais. E essa dificuldade muitas vezes vai acontecer no período noturno, onde ela está com a mãe. Então, independente, ela pode ter ficado muito bem na escolinha o dia todo, mas à noite ela vai ficar despertando de hora em hora e essa mãe vai ficar exausta. Então, reparar, né, a situação de sono, ou primeiro corrigir esses fatores que estão fazendo com que a criança desperte, para depois ela repensar na carreira profissional, repensar o que ela vai seguir. No momento que ela está voltando ao trabalho, está finalizando a licença maternidade, ela precisa pensar, né, junto ao marido, junto ao companheiro, que estratégia ela vai ter, para quem vai cuidar desse bebê, e se ela optar para que seja o babá, para que ela não carregue a culpa em relação aos cuidados com esse bebê. Ela pode sim, no momento que ela chegar do trabalho, já ter feito esse combinado com a babá, que é ela que vai fazer o banho no final do dia, ela que vai colocar para dormir nesse momento de sono, mas também não ter a culpa caso ela precise ficar até um pouco mais tarde no trabalho e seja a babá que vai colocar o bebê para dormir. Mas o importante é que no momento que ela esteja com a criança, que ela se dedique para essa criança e para que ela crie esse vínculo, né, do momento do brincar, do momento da atenção, e utilize o final de semana para sobrepor esses cuidados e esse momento onde ela não teve a possibilidade de fazer durante a semana. Isso é uma mensagem, inclusive, até para as famílias, porque muitas vezes eu recebo o dilema das mães em relação ao horário dos pais. Então ela quer que o pai tenha um contato com o bebê e que fique um tempo maior com o bebê. Então muitas vezes ela acaba segurando a criança acordada até um horário mais tarde para que o pai consiga interagir com o bebê. E eu falo, a melhor é cumprir a necessidade fisiológica do sono do bebê. Naturalmente, fisiologicamente, eles estão preparados para dormir entre 19 e 20 e 30. Então, se não teve a possibilidade dessa interação nesse momento, é preferível colocar ele para dormir nesse horário e que essa interação aconteça aos finais de semana ou no amanhecer.
porque naturalmente também o bebê vai despertar entre 6 e 8 da manhã. Então, se houver a possibilidade, para que tenha essa interação com o pai no amanhecer, no começo do dia. Mas não sacrificar o sono do bebê em detrimento ao horário de chegada dos pais, porque isso é uma coisa que sempre as mães acabam me perguntando. Então isso é uma dica muito bacana para que ela deixe então esse cuidado maior, essa interação maior do pai no final de semana. Então eu brinco, né, com as mães. Então aproveitem o final de semana para ele interagir mais, para o pai ficar mais responsável pela criança no final de semana, já que os horários às vezes nem sempre são possíveis durante a semana.